Olá, seja bem-vindo, 13 de julho. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a jornalista Cibele Sugano para conversarmos sobre a estreia do documentário Franz de Castro, A Rebelião de Jacareí. Bom dia, Cibele, muito obrigado por ter vindo aqui no Bom Dia Jacareí para a gente conversar um pouquinho sobre essa grande estreia, que vai acontecer neste sábado, sobre a rebelião de Jacareí e também sobre a figura do Franz de Castro. Obrigada, João. É um prazer estar aqui. Uma situação bem diferenciada. Agora, não por acaso, eu acompanho o Bom Dia Jacareí diariamente e é um prazer estar aqui, é um prazer ser entrevistado por você, João, que é um dos meus melhores amigos aqui da Câmara Municipal, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer disso aqui um bate-papo entre amigos e lembrar que a gente está na frente das câmeras. Com certeza, viu? E bom, para a gente conversar um pouquinho, eu que acompanhei de perto até pela nossa relação aqui de trabalho na Câmara, a produção desse documentário, queria te perguntar de como que surgiu a ideia, de montar uma equipe aqui de jornalistas, pessoal da equipe técnica e também de editores para produzir esse documentário sobre o Franz de Castro. Como que foi essa formação da equipe e que culminou na ideia para a produção desse documentário? João, foi uma gestação que demorou um ano. Aliás, o Facebook estava me lembrando que foi exatamente no mês de julho. Ano passado eu estava entrevistando a Rita Elisa. Rita Elisa foi a autora do livro Franz de Castro, a biografia do Franz de Castro. Antes disso, uma pessoa já tinha me soprado, a Salete, aqui da Câmara Municipal, presidente da Academia Jacarense de Letras, ela tinha me soprado: Cibele, vocês podiam falar alguma coisa sobre o Franz de Castro? Naquela época, eu mal tinha, consciência de quem era Franz de Castro. E aí a gente veio, a Rita Elisa veio, a gente conversou, ela foi entrevistada. E aí eu pensei, a gente tinha que relembrar essa história. Uma história de 40 anos que marcou a cidade de Jacareí. Jacareí foi protagonista de um dos fatos de violência que foram um dos maiores fatos e talvez uma das primeiras rebeliões, se não a primeira rebelião de presos que teve aqui no Brasil. E aí teve imprensa mundial cobrindo e divulgando o que aconteceu aqui. E aí eu pensei, vamos fazer um documentário sobre isso, vale a gente relembrar. Estudando, pesquisando, lendo vários livros, lendo livros do Mário Toboni, que foi alguém que esteve presente na rebelião e já tinha falecido, deu para ter consciência de que a coisa era muito grande e a gente ia ter que entrevistar muitas pessoas. E aí, com o aval do diretor aqui da assessoria de comunicação, a gente falou assim, vamos. Montamos equipe, Rodrigo Romero, sempre parceiro, que o Rodrigo Romero nessa parte de histórica é sempre muito pontual. Falei, Rodrigo, você topa entrar nessa? O Rodrigo falou, topo, vamos lá. E aí, o Rodrigo é uma pessoa que me dá muita segurança. Se o Rodrigo fala topa, eu falo assim, bora, porque eu sou da empolgação e ele é da razão. E aí a gente foi, montamos uma equipe, alguns membros da equipe foram sendo trocados, porque acabaram mudando de emprego, nesse um ano que a gente teve de produção. Mas a gente teve aí o nosso cinegrafista, o Thiago Pedra, que mandou muito bem nas imagens, o Fênix no áudio, o Eduardo Stato, que está ali, que lutou até agora com uma parte super pesada, que é a parte da edição, porque a gente montou e remontou esse documentário várias vezes, mas está aí uma bela produção, eu espero que todos gostem. Poxa, realmente, e é bacana ver que em um ano é um trabalho muito árduo, às vezes, quem for conferir o documentário neste sábado pode ver ali o produto realizado em 1h20, mais ou menos que é a duração, mas não vê o trabalho que foi, o deslocamento da equipe. Para a produção, vocês chegaram aí para outras cidades, como é que foi? João, a gente foi para o Rio de Janeiro entrevistar a família do Franz de Castro. A família separou um dia para receber a gente e reuniu amigos que estavam até no outro lado da cidade de Barra do Piraí. A gente saiu daqui, acho que saímos 5 da manhã para a gente conseguir chegar lá às 9 da manhã. Teve um deslocamento lá, entrevistamos a família, entrevistamos a igreja que o Franz de Castro nasceu, vimos a casa onde ele viveu, fomos investigar a história dele lá.
Tivemos em São Paulo entrevistando Carlos Nascimento também. E a história do Carlos Nascimento também é uma outra. A gente, na verdade, daria uma produção só de bastidores desse 1 ano de produção. A gente teria uma longa, um mini documentário só para falar sobre os bastidores disso. Mas o Carlos Nascimento ele foi super solícito também para dar entrevista. Ele hoje mora no interior de São Paulo. A gente teria que fazer um deslocamento de umas 6 horas até lá. Mas aí um dia ele ligou e falou assim: Sibeli, eu estou indo para São Paulo. Vocês querem aproveitar esse dia? A gente, na hora, já fizemos um deslocamento até lá também. Mas foram cerca de 20 pessoas entrevistadas. Uma outra curiosidade é que a gente queria encontrar um preso que estivesse na rebelião daquele dia, do dia 14 de fevereiro de 1981, e a gente não conseguia encontrar nenhum preso. Alguém que estivesse vivo até hoje e que teve presente. E a gente mandou mensagem nas redes sociais, a gente procurou, a gente não achou. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu desisto, vamos do jeito que dá. E, assim, naquela semana antes da Câmara fechar, por conta de Covid, no começo desse ano, chegou um senhor aqui, o Ronaldo, conhecido como Zé da Bota, ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo que vocês estão procurando alguém que teve presente na rebelião e eu acho que eu sou o único vivo, talvez um dos únicos vivos presentes aqui na cidade de Jacareí até hoje. Aí, na hora, a gente se movimentou, pegamos... Foi muito legal, assim. O pessoal fala que foi o Franzinho, né, que fez toda essa movimentação. Mas eu acredito realmente que teve alguma coisa superior aí que conduziu esse homem até a gente e a gente conseguiu gravar o lado dele, o lado de quem estava dentro do presídio e viu a rebelião acontecer do lado de dentro. Então, foi uma experiência bem legal. Entrevistamos o fotógrafo do Vale Paraibano, o André Freire, entrevistamos um escrivão, um investigador da polícia, fomos até a cadeia fazer imagens também, né? O falecido Thales, né, o delegado lá, permitiu a gente ir fazer imagens, então foi um processo bem legal. E uma outra curiosidade, João, o Mário Ottoboni, que foi o fundador da APAC, que esteve presente na rebelião, já faleceu. E a gente foi entrevistar o filho dele e tal. E aí descobrimos, nesse 1 ano de gestação do nosso documentário, que o Daniel Leite, irmão do Rodrigo Romero, já tinha gravado uma entrevista com o Mário Ottoboni vivo e ele nunca apresentou essa entrevista para ninguém. E aí, numa conversa entre os irmãos ali, o Daniel falou, eu tenho um material do Mário Ottoboni que nunca foi usado. E a gente... Sobre o Franz, sobre esse momento. Exatamente, sobre a rebelião de Jacareí. Então, tudo isso foi combinando assim e eu acho que vai dar um belo trabalho. Relatos assim imprescindíveis, né, para a produção desse material. Sim, tá muito bacana essa conversa. Já a gente volta a falar mais sobre outros detalhes também dessa produção. Peço licença a você. Jacareí teve uma redução de 16% no número de acidentes de trânsito no primeiro trimestre de 2022 em relação ao ano anterior. Mas os desafios para quem precisa atravessar a rua são visíveis nos pontos mais movimentados da cidade. O trânsito é um lugar que divide espaço com diversas pessoas, motoristas, motociclistas, e para manter a harmonia é importante que todos entendam o seu dever dentro desse ambiente. Um grande desafio que nós temos em Jacareí, em todo o Brasil, é essa autorização do corredor de moto, que é algo totalmente inseguro e muitas vezes imprevisível. Então, às vezes o pedestre olha, os carros estão parados, e vem uma moto no corredor de moto e passa e não para e pode gerar atropelamentos. A gente já teve até casos de óbitos aqui em Jacareí nesse tipo de atropelamento. Em Jacareí, o primeiro trimestre de 2022 teve uma redução de 16% no total de acidentes em comparação com o ano de 2021. Mas a cidade ainda encontra pontos críticos quando o assunto é a travessia de pedestres. Então hoje a gente está no melhor momento, mas não quer dizer que isso não possa
acontecer atropelamentos e eventuais mortes. A gente tem que sempre estar vigilante e lutando para que essa cultura se amplie e se sedimente cada vez mais no comportamento dos nossos condutores. A gente tinha um problema no Mercadão, a gente implementou um semáforo lá e resolveu o problema, mas na Praça Conde Frontin, que pese termos o semáforo, né, os pedestres não respeitam aquele semáforo, então a gente tem muito quase atropelamento, porque os pedestres, mesmo lá estando vermelho, com a mãozinha piscando, muitas pessoas ainda se arriscam. E em alguns pontos, como aqui próximo à Câmara Municipal, alguns condutores dão respeito à faixa de pedestre. Então, mesmo com o pedestre lá, não para. A TV Câmara esteve nos locais apontados e observou o comportamento de quem utiliza a faixa de pedestres e dos motoristas que passam por elas. As localidades como a Praça Conde Frontin, que possuem semáforo, têm uma relação diferente do pedestre com o motorista. A travessia deve ser feita obrigatoriamente quando o sinal estiver favorável ao caminhante. Às vezes tem carro que respeita, tem carro que não e, como você pode ver, tem muita gente idosa. É segurança, né? Na verdade, eu olho, se está fechado e não está passando um carro, aí eu atravesso, mas geralmente eu espero. Eu acho que é importante para nós também, como pedestre, respeitar o farol, respeitar a hora, porque os motoristas estão na parte deles também fazendo, né? Então, um respeitando o outro. A única coisa que a gente tem é a faixa de pedestre para atravessar. Se o motorista não tiver paciência de esperar um pouquinho para a gente atravessar, a gente não tem condições de atravessar em outro lugar, porque o fluxo é grande, né? A dona Ana esperou o sinal semafórico ficar vermelho para os carros e fez uma travessia segura. Hoje em dia, os motoristas não estão tendo paciência com os idosos para passar ou qualquer outra pessoa, né? A gente demorou 9 meses para nascer, por que não vai esperar meia hora para passar a rua? Nossa equipe acompanhou o horário de pico nas faixas próxima à Praça dos Três Poderes. Neste caso, a preferência é do pedestre, mas o cenário é complicado para quem precisa chegar do outro lado da rua. Mesmo com o semáforo mais à frente fechado, nossa equipe levou um tempo para conseguir cruzar o trecho e flagrou comportamentos errôneos no trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, é importante que, ao atravessar as ruas, os pedestres tenham precaução. A gente orienta, né, que os pedestres tenham cautela, né, preservem sua própria vida. Então, atravessem só no momento em que sentir que está todo mundo parado para ele poder atravessar. A gente volta a conversar com a jornalista Cibele Sugano sobre o documentário, né, Franz de Castro e a Rebelião de Jacareí. Você comentou um pouco antes da matéria, né, sobre alguns detalhes, muitas curiosidades também acerca da produção desse documentário. Gostaria que você contasse um pouquinho, porque às vezes é um fato que já aconteceu há 40 anos, muitas pessoas podem não ter conhecimento, sobre a figura do Franz de Castro. Quem foi Franz de Castro? Sabe que isso foi um grande desafio para a gente, porque a rebelião aconteceu há quase 42 anos. O Franz de Castro saiu lá de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, quando ele tinha mais ou menos 20 anos. E ele faleceu com 38 anos. Então, isso soma 60 anos, né? A família dele não tem contato, não tinha, né, tanto contato com o Franz de Castro. Há esses 40, mais 18 anos, quase 60 anos. Então, foi muito difícil a gente encontrar alguém que falasse sobre o Franz de Castro, porque há 60 anos é natural que as pessoas se esquecessem, né? Mesmo quem conviveu com ele até os últimos dias, é natural que há 40 anos as pessoas vão perdendo a lembrança assim detalhada de como ele era. Sim, com certeza. Mas o Franz, ele é o seguinte, ele é de uma família de alemã suíça, né, que chegou no Brasil, e chegou em Barra do Piraí, um menino que gostava muito de natureza, muita influência do pai por gostar de natureza, e a mãe era uma católica era uma pessoa muito fiel na Igreja Católica. O pai era luterano. E isso, a influência da mãe, isso a gente foi descobrindo, que a mãe influenciou muito a pessoa do Franz de Castro, a fé que ele tinha, a devoção que ele tinha, a preocupação com as pessoas, com os idosos, a preocupação humana dele, esse lado humanitário do Franz de Castro. Franz de Castro cresceu em Barra do Piraí, veio estudar, fazer Direito aqui na Univap, São José dos Campos.
porque lá em Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro, eles não tinham uma faculdade e o Franz era alguém que já se destacava muito nos estudos e a família percebeu que aqui ele não ia ter onde estudar, né? Como crescer. Então veio para a Univap aqui de São José dos Campos e morou com a família dele, que as tias ainda vivem em São José dos Campos. Se formou como advogado, veio trabalhar aqui em Jacareí e tal, e o Mário Ottoboni conheceu ele. Mário Ottoboni é o fundador da APAC, que é a associação que dá assistência aos encarcerados até hoje, e sobre a APAC a gente poderia falar muito mais, mas o Ottoboni conheceu o Franz, fizeram amizade e o Ottoboni falou, vem comigo conhecer, fazer um trabalho com os encarcerados na antiga APAC de São José dos Campos, né? E eles foram, a APAC de São José dos Campos foi um presídio modelo em todo o Brasil e até internacionalmente, e eles fizeram um trabalho de transformação dentro do presídio através da fé, porque era isso que o Franz acreditava e o Mário Ottoboni também. Aqui em Jacareí, eles vinham aos sábados. Então, justamente o sábado foi o dia da rebelião, que aconteceu em 14 de fevereiro, e eles aqui vinham aos sábados, né? Então, aqui, a atuação aqui em Jacareí é uma extensão da APAC de São José. Exatamente, uma extensão. E aconteceu a rebelião aqui um dia que eles não puderam vir, né? Então, eles não puderam, o negócio já foi crescendo, e terminou nesse dia aí. Mas tudo começou em São José dos Campos, no presídio ali da Humaitá, que hoje não é mais a APAC, infelizmente, mas o Franz, ele sempre se destacou por ser um advogado, por lutar pelos direitos humanos, lutar por direitos humanos de presidiários até que já tiveram as suas condenações vencidas, mas que não conseguiam sair da prisão. Ele resolvia os casos dos presos ali, se reunia com o pessoal da igreja, sempre tinha reuniões na igreja. Era um homem de fé que resolveu ter o ministério dele, digamos assim, no presídio. Pois é, e diante de tudo que você conversou, né, do que a gente conversou, que você falou aqui, muito triste ver o final dele, né, nesse sentido, porque realmente um homem que lutou muito, né, pelos presos aqui da cidade e também da cidade de São José também, é claro, e aqui em Jacareí, né, teve essa extensão do serviço, do atendimento deles e, bom, infelizmente, né, virou um marco, né, a situação toda, mas por algo um pouco triste, né, muito triste, para falar a verdade. Sobre isso a gente também vai falar no documentário. Existem vários pontos de vista sobre a morte do Franz de Castro. A gente vai estar expondo tudo isso, mas o Franz, ele foi trocado por um refém. Então, teve a rebelião de Jacareí, os presos tinham ali um refém, que era um membro da delegacia, e tinha o Franz de Castro, que chegou ali para servir de mediador. O que acontece é que teve uma troca, né? Esse refém foi solto e o Franz de Castro entrou ali como sendo um refém dos rebeldes, e os rebeldes, né, os encarcerados, acreditavam que o Franz ia servir de garantia. De moeda de negociação, talvez. Exatamente, ia ser uma garantia, porque foram 2 carros que saíram ali da rebelião, o primeiro com o Mário Ottoboni, e realmente serviu de garantia. A presença do Mário Ottoboni, né, não permitiu que nada de mal acontecesse com os presos que saíram. E aí eles acreditaram que a presença do Franz de Castro também ia garantir essa segunda saída, e não foi bem isso que aconteceu. Teve todo um tiroteio, teve todo o noticiário que vocês vão poder acompanhar no documentário, que ainda não acompanhou, mas quem já sabe, foi realmente um tiroteio pesado, e ali morreram 7 pessoas, 5 presidiários, o Franz de Castro, teve mais um membro das Forças Armadas, digamos assim, né, que estava ali presente, o capitão Antônio Oliveira, que estava ali, ele não estava diretamente envolvido ali na situação, mas ele acabou sendo baleado também. Então, teve essas 7 mortes, e o Franz, sobre todas as teorias em relação à morte do Franz, que foi realmente, ele recebeu mais de 30 tiros,
sobre isso a gente vai falar no documentário sobre o Frango de Mas Castro. é isso aí, a gente está conversando um pouco sobre a produção, alguns detalhes pontuais importantes, mas, né, todo esse resumo de todos esses anos, né, que se passaram, de toda essa pesquisa feita por vocês, né, vamos deixar para o documentário. Vamos deixar. Logo mais a gente volta a conversar, Cibele, porque agora a gente fala sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 40 anos que tomaram a dose de reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais, e a imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br. E o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares está com oportunidades de cursos profissionalizantes na área do turismo. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a jornalista Larissa Sotero. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a você, João. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, são mais de 350 vagas para cursos gratuitos profissionalizantes com apoio da Prefeitura de Jacareí e do Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo. São 7 cursos voltados para a área de alimentos e bebidas relacionados ao turismo. A carga horária é de até 3 horas e o curso vai acontecer nos meses de julho e agosto aqui em Jacareí ou em São José dos Campos, dependendo do curso que for escolhido pelo inscrito. Alguns exemplos de cursos que podem ser escolhidos é venda e serviços de coquetéis, a importância da comunicação digital na indústria da hospitalidade e a magia Disney em atendimento de serviços. Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e preencher uma ficha no site senhores.com.br/cursos gratuitos, como você acompanha aí na sua tela. Nesse site também é possível obter todas as informações e ter acesso a todos os cursos que estão disponíveis. Se você quiser, é possível se inscrever em mais de um curso, mas lembrando que as vagas são limitadas, então é uma oportunidade aí para todo mundo que quiser buscar uma oportunidade na área do turismo, da hotelaria. Então, lembrando, vagas limitadas e os cursos já começam nesse mês de julho e vão até agosto. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larissa, pelas informações e realmente uma oportunidade muito bacana para quem se interessa e já tem algum curso também de formação ou tem interesse, né, de entrar nessa área. Trabalhadores de empresas localizadas na Avenida Ademar Pereira de Barros, no Jardim Santa Maria, reclamam da falta de ônibus para chegar ao local de trabalho e ressaltam ainda o curto tempo de integração entre as linhas do transporte público. Henrique mora no bairro 22 de Abril, zona oeste de Jacareí, e precisa atravessar a cidade toda para chegar ao trabalho na região leste. Todos os dias, ele gasta aproximadamente 4 horas nos trajetos de ida e volta. Como utiliza 2 linhas diferentes, se um dos ônibus atrasar, o horário do trabalho fica comprometido. Se eu não conseguir pegar esse do Meia Lua, eu tenho que pegar o do Jardim Luiza, podendo chegar atrasado, ou eu tenho que recorrer a Uber. Que fica muito mais caro, né? Sim, muito mais caro, até porque a empresa disponibiliza o Vale Transporte, eu não vou poder usar ele por conta que eu teria que pagar o Uber. O Pedro passa por situação semelhante. Mora no bairro Terras de São João, local onde a oferta de transporte coletivo é pequena. Por isso, precisa caminhar até a Avenida Lucas Nogueira Garcês e assim utilizar a linha 23. Contudo, para chegar à empresa onde trabalha, é preciso uma nova caminhada. Eu chego no ponto 6 horas da manhã para entrar no serviço às 7.
Aí eu desço em cima aqui na avenida, porque o ônibus não vem aqui, até aqui na Bica do Boi também. Ele entra aqui o meia-lua, só que ele é limitado também, né? Ele não faz um trajeto centro pro lado do Terra de São João, porque esse lado de lá. Ele vem só do Jardim Luiza pro meia-lua, então, para quem mora pro lado de lá, fica meio complicado esse pedaço aqui. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana não prevê adicionar ônibus que cruzem a Avenida Adhemar de Barros, pois acredita que a linha 3 supre a demanda da região, que engloba também o Jardim Santa Maria e o Parque dos Sinos, bairro que até o momento tem somente uma entrada. Lá da Adhemar de Barros, um dos primeiros... Primeiro assim, o Parque dos Sinos sequer era atendido com transporte público. A primeira ação da Secretaria de Mobilidade Urbana foi criar a extensão da linha do Parque Meia Lua, que passa pela Malek Asset, então é o caminho natural de atender lá. Com muita crítica, a população critica muito porque ele anda a Adhemar de Barros inteira, anda de novo, faz 2 percursos negativos, chama. Só que isso, infelizmente, é por um mau planejamento urbano do passado, de não terem feito uma outra ligação. Então, o Parque dos Sinos ele é meio que isolado com uma entrada só. Na prática, quem precisa utilizar o transporte público todos os dias sente na pele as dificuldades, principalmente nos horários de pico. A demora dos ônibus impacta o sistema de integração. O tempo não é suficiente. Se eu pegar, por exemplo, hoje eu saio 5 horas, se eu pegar um ônibus 5 horas, eu vou chegar ali no centro, o meu ônibus do bairro que eu moro, eu vou pegar 5h40, eu não vou conseguir integração. Eu tenho que ir na caminhada, não tem jeito. Se eu perco a integração... Quando eu preciso pegar uma integração, às vezes ou chego um pouco atrasado, ou às vezes eu corro o risco do ônibus passar antes de eu chegar e leva mais 1 hora para ele passar, eu nem pego. Já teve casos de eu ter que vir andando do centro até aqui por perder a integração. E é esse transtorno que a gente passa aqui em Jacareí. Além do tempo, o sistema de integração não contempla linhas do mesmo itinerário. Quando questionado, o secretário municipal de Mobilidade Urbana não soube responder o motivo. No entanto, anunciou a criação de terminais de ônibus para minimizar os desafios. Nós estamos fazendo esse estudo agora, de implementar um projeto já para o ano que vem, dos terminais de integração. Então a gente já tem um construído que é na Lucas Nogueira Garcês, então a gente quer trazer o pedal do 22 de abril, 1º de maio, com carros menores, deixam o terminal e voltam, deixam o terminal e voltam, com isso a gente aumenta em 50% da frequência dos horários deles no bairro. E a gente volta a conversar com a jornalista Cibele Sugano sobre a produção do documentário Franz de Castro e a Rebelião de Jacareí. Cibele, a gente já conversou um pouquinho sobre a figura do Franz, algumas curiosidades e detalhes também sobre a produção. E para a gente continuar falando sobre a produção, a gente até separou algumas fotos para a gente exibir. E aí eu gostaria que você fosse comentando um pouquinho sobre as situações retratadas, como é que foi as entrevistas com os convidados ali que estão mostrando. Então, aí a gente foi lá para casa, em São Paulo, para a casa do Carlos Nascimento, eles nos recebeu ali no apartamento dele, a nossa equipe de produção está ali. Foi uma conversa bem legal, até só voltando na foto anterior, ali no canto aqui da mesa de centro dele, dá para ver o livro da Rita Elisa, o livro que ela pediu para a gente entregar para ele. Então é o livro da Rita, que é quem deu o início a toda essa pesquisa. A próxima foto, ali a gente entrevistou o BSL, que era o prefeito. O BSL foi o prefeito na época da rebelião, esteve presente também ali, tentando conciliar ali os 2 lados da rebelião. O André, a gente fez as imagens dele ali na frente da delegacia mesmo. Ele foi mostrando as fotos e contando para a gente como que tudo aconteceu. Ele foi o fotógrafo do Vale Paraibano, que era o jornal à época, e ele foi mostrando para a gente como que tudo aconteceu, onde que aconteceu o tiroteio, onde que ele estava, como que ele fugiu da situação. Tem bastante curiosidades ali. Ele fugiu junto com o Carlos Nascimento do gás lacrimogêneo, se esconderam ali num dos comércios, ali lá do local ali perto da delegacia. A família Franz de Castro, em Barra do Piraí. Em Barra do Piraí, Isso, foi em Barra do Piraí.
esse casal à frente, que está sentado aqui na frente, a Gracinha e o Peter. O Peter é o irmão do Franz de Castro, o irmão mais novo dele. Eles nos receberam ali na casa deles, né? E o pessoal de trás ali, esse casal mais idoso atrás, essa senhora é a irmã do Franz. Ela diz que até hoje ela não consegue assistir nada e ela diz que não, nenhum material, nem vê nenhuma foto do Franz de Castro. E o marido dela, o Nilson, inclusive eles estavam em São José dos Campos, eles estavam na praia, aliás, eles estavam em Caraguá quando tudo aconteceu, voltaram para São José e souberam do acontecido com o Franz de Castro. E a nossa equipe ali, presente ali na casa dos Franz de Castro. Aí foi o Bira. O Bira foi ex-presidiário e ele conheceu o Franz muito de perto e ele fez várias visitas aos presídios junto com o Franz de Castro, junto com o Ottoboni. E ele foi amigo, né, do Franz, então ele contou um pouco para a gente como ele era, como a vida dele se transformou, como ele saiu da bandidagem e se tornou hoje uma pessoa totalmente nova. Uma outra perspectiva de vida, né? Totalmente abandonou toda a vida de crimes dele e hoje ele passa a ajudar as pessoas a saírem desse tipo de vida e ele visita todas as APAC. Hoje ele é um membro, digamos assim, da APAC, desse sistema de presídio, né, que é a APAC, que ajuda a recuperar os presos. E, aliás, a APAC tem um índice de recuperação muito bom de presos. Mas a nossa equipe estava ali gravando, isso foi em São José dos Campos, montamos todo ali meio que um set de filmagem para entrevistar o Bira, que veio lá de Minas Gerais para dar entrevista para a gente. Próxima foto, esse é o Júlio Ottoboni, ele é filho do Mário Ottoboni. Nessa época a gente não sabia que a gente ia receber uma entrevista com o Mário Ottoboni, né? Mas isso foi na casa dele também, em São José dos Campos. Nossa equipe ali gravou e ele não deu para entrar no documentário, mas ele contou para a gente bastante os bastidores disso tudo. Os bastidores de quem sofreu tendo um pai que trabalhava com presos, então como ele sofreu todo tipo de preconceito, tipo, o seu pai trabalha com bandido, o seu pai quer soltar criminoso, e como ele sofreu até perseguições e teve momentos que ele e a irmã tiveram que andar com seguranças, tendo segurança mesmo para acompanhar eles até a escola, da volta da escola para casa, para que eles não sofressem nenhum tipo de violência. Próxima foto, aí a nossa equipe gravando imagens ali, que a gente chama de inserts, né, na delegacia. Próxima imagem. Também em Barra do Piraí, essa senhora que está ajoelhada foi a vizinha do Franz, né, amiga dele, então a gente gravou umas imagens dela. Essa é a igreja que o Franz de Castro frequentava, e esse é o seu Ronaldo. É o Zé da Bota? É o Zé da Bota, que estava presente na rebelião, e ele foi convidado para dirigir o carro que ia sair. Sim. O carro que foi, depois ali sofreu, né, o carro virou uma peneira, que era a Belina. Ele ia ser o motorista. Antes do carro sair, quando todo mundo estava entrando, ele até colocou um capacete ali, na hora ele achou um capacete de motoqueiro, colocou, e a gente tem fotos disso, mas antes dele entrar no carro, deu um estalo nele, ele falou assim, eu vou voltar para a delegacia. E ele saiu correndo e entrou na delegacia. No que ele entrou na delegacia, aconteceu o tiroteio e ele saiu vivo. Próxima foto, aí a gente novamente, né, na casa do Carlos Nascimento, fizemos uma foto de encerramento. E é isso, vários recortes, né, de toda essa produção. Teve muito mais gente, mas não dá para mostrar a foto de todo mundo aqui. Ah, não, com certeza, mas é muita coisa, né? Bom, Sibeli, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre o documentário, tudo bem? Bom, a gente já volta, vamos para o intervalo e fique aí conosco para a gente conversar mais um pouquinho sobre a rebelião de Jacareí e sobre o Franz de Castro. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para a detecção precoce do câncer de mama.
O câncer de mama tem alta incidência na sociedade e não atinge só as mulheres. Homens também. Vamos ver 5 dicas para identificar os sinais? Dica 1. É importante o autoconhecimento do seu corpo para perceber se há alguma alteração na mama, como a presença de nódulos. Dica 2. Verifique se existem retrações de pele e do mamilo, que deixam a mama com o aspecto conhecido como casca de laranja. Dica 3. Observe se tem alguma secreção aquosa ou com sangue saindo pelo mamilo. Dica 4. Veja se há vermelhidão da pele da mama, se você sente nódulos nas axilas ou no pescoço, se há inchaço na mama e dor local. Dica 5. Se surgir algum sinal preocupante, procure um mastologista para fazer uma avaliação. Quanto mais cedo se descobrir o câncer de mama, maior é a chance de cura. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Já parou para pensar que apenas uma pessoa gera mais de 365 quilos de resíduos por ano? E que os resíduos que poluem nossos mares e rios são predominantemente itens que consumimos em casa? E que por ano o Brasil produz 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos e que desse volume, 33% representam embalagens recicláveis? Sua atitude pode fazer toda a diferença. Separe as embalagens corretamente para o descarte. Elas vão para a sua lixeira de recicláveis. Se a embalagem for de vidro, um adulto precisa sempre estar por perto. Importante embalar antes do descarte para evitar qualquer acidente. Caso seja uma embalagem retornável, aproveite para trocá-la ou comprar uma nova cheinha. Se possível, esvazie as garrafas plásticas. E para não ocupar volumes, podem ser amassadas antes de irem para o lixo. Já as bebidas em caixinhas e nas latinhas, é só conferir se estão vazias antes de serem colocadas no lixo reciclável e pronto. Não precisa separar o anel de abertura. A preservação do planeta é uma responsabilidade de todos nós. E a sua atitude faz toda a diferença. Descarte consciente de embalagens. Crie esse hábito. Uma iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas e do Ministério do Meio Ambiente. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores da Câmara Municipal. Bom, nosso primeiro destaque de hoje é o vereador Roninha, do Podemos, que enviou indicações para que a Prefeitura execute serviços de manutenção e zeladoria no asfalto de ruas dos bairros Cidade Nova, Jacareí, Parque Imperial e Jardim Jacinto. O segundo vereador de hoje é o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que enviou indicações pedindo que a Prefeitura limpe o córrego e conserte um buraco na rua Carlos Navarro da Cruz, no Jardim Pereira do Amparo, zona central da cidade. E o terceiro vereador é o vereador Edgar Sasaki, também do PSDB, que enviou requerimento à EDP pedindo a retirada de um galho que está caído sobre a fiação elétrica na estrada municipal Rondo Japão, no bairro Jamique. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. Lembrando que você pode interagir conosco por meio das nossas redes sociais, participando aqui da nossa conversa. Hoje conversando com a Cibele Sugano, jornalista aqui da Câmara de Jacareí, falando sobre a rebelião, né, que aconteceu em 1981, que culminou, infelizmente, no falecimento do Franz de Castro, assim como a Jaciara Costa, que manda: bom dia, família TV Câmara Municipal. Abraço, Cibele, você é show. Abraço pra Jaci aí, que tá assistindo a gente. Muito bacana a participação nesse, principalmente assim, a Cibele é um show e assim, a produção foi um show, né? E pra gente voltar a falar desse assunto, gostaria até de conversar com você um pouco mais sobre a produção.
No primeiro bloco, você comentou da participação do Mário Ottoboni, participação póstuma, podemos colocar assim, e com os trechos, né, da entrevista que ele deu para o Daniel Leite. Sei que você comentou um pouquinho, é muito importante, né, no material final essa participação dele, mas gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre o que foi extraído desse material e a relação dele com o Franz, se pudesse salientar um pouquinho mais para a gente. Ele contou a versão dele de como foi a rebelião. Então, por exemplo, o que ele estava fazendo? Ele estava em casa quando ele recebeu a ligação de que ele teria, se ele poderia ir para Jacareí, servir como mediador, tal. Então, é a versão dele de quem estava na casa dele, de boa, em São José dos Campos, recebeu a ligação, ele falou assim, nossa, eu vou participar da rebelião, vou participar ali como mediador, vou levar o Franz comigo. Ligou para o Franz se arrumou e pelo livro da Rita Elisa fala que ele separou a roupa dele e passou na PAC de São José dos Campos, pediu orações, falou assim, olha, eu vou para uma missão muito difícil, eu e o Mário Ottoboni vamos para uma missão muito difícil, então rezem por nós. E vieram para Jacareí e aí teve todo o desfecho eles chegaram aqui, rebelião acontecendo, Mário Ottoboni saiu num primeiro carro, junto com uma leva de presos, que teve também o Zé Aparecido, que é escrivão da delegacia ali, que também foi junto acompanhando. O Zé Aparecido conta como que foi para ele, que sofreu um certo tipo de violência ali também, junto dos carcereiros, né, que estavam fugindo. E o Franz, ele conta como que o Franz entrou nessa situação do segundo carro, e o Franz todo o tempo falando para o pessoal, calma, vai dar tudo certo, não se preocupem comigo, vai dar tudo certo. Então, o que o Mário relata é o lado dele e como que ele se sentiu quando não deu nada certo, né? Quando eles achavam que eles iam voltar para casa de boa, mas ele volta sozinho. Ele levou o Franz, mas não voltou com o Franz. E o desenrolar disso tudo na vida dele, né? Especialmente o Mário Ottoboni, muito mais especialmente o Júlio Ottoboni, que é o filho dele, ele conta como que foi esse desenrolar na vida deles, os traumas que essa morte causou na vida deles. E a amizade entre o Ottoboni e o Franz, o Ottoboni é muito católico, muito devoto, ele já tinha tido uma visão, digamos assim, de que ele teria uma missão de tentar recuperar os presos, né, Existem vários tipos de recuperação de pessoas na sociedade, mas ele achava que a missão dele, por causa de uma visão que ele teve, a missão dele seria recuperar presidiários. E como ele nesse meio tempo, ele conheceu o Franz, viu que o Franz tinha muita vontade de ajudar, chamou o Franz para estar junto com ele. O que se conta é que o Franz, no começo, não queria esse contato com o presidiário, porque chegava no presídio, é um cenário meio assustador, né? Com certeza era uma convivência muito difícil. Difícil para alguém que... Mesmo disposto a ajudar, eu imagino até para conseguir uma abertura, né? Sim, tá chegando ali num ambiente que não é dele. Diz o Bira, a gente mostrou a foto dele ali, que o Franz chegou ali limpinho, arrumado, chega num ambiente sujo, com um cheiro muito característico, com o pessoal xingando, falando palavrão e um monte de fotos de mulheres peladas ali na prisão, ele conta. E o Franz ficou assustado. Mas uma primeira conversa foi ali, né, com a grade separando eles, mas logo o Franz falou assim, não adianta eu falar de Deus, de Jesus, do amor de Jesus para eles, e a gente estando separado, eu estando aqui, eles estando ali, eu estou protegido porque eles estão presos. E o Franz pediu para abrir as celas e ele ficava no meio deles. E o Franz, com isso, foi vivendo e convivendo com eles ali dentro da cela. Chegou a um ponto que o Franz, na época que a gente chama hoje de saidinha, né? O Franz chamava esse pessoal que podia sair em épocas especiais e levava para a casa dele. Casa dele em São José dos Campos, casa dele, eventualmente, em Barra do Piraí, onde estava a mãe dele. Então, ele levava alguns presos para casa da mãe dele, para casa da família dele em Barra do Piraí. Dizem os irmãos dele que no começo eles ficaram assim, ai, esse Franz vai trazer presidiário aqui para nossa casa, como que vai ser isso?
mas o Franz levou e eles conviveram bem e não tiveram nenhum tipo de intercorrência, conviveram muito bem e a família toda aprendeu a amar esse trabalho que o Franz desenvolveu. Mas o que é bem notório é isso, o Franz não chegou assim, vou fazer de tudo e estou aberto a tudo. Não, ele também estava com medo. Sim, natural, né? Natural, isso. Também estava receoso. O Ottoboni era o líder, né? Era realmente quem estava ali sendo o fundador, o iniciador de tudo. Mas o Franz chegou meio cauteloso, como ele era mesmo, né? Que, pelo que dá para perceber, sempre cauteloso. Mas depois ele logo já estava ali convivendo, comendo junto, dormindo na cama dos presos dormindo na cama dele, na casa dele, e foi acontecendo essa convivência, e os dois se tornaram muito parceiros, o Mário e o Franz, um convivia na casa do outro, o Franz ia muito para a casa do Mário, aos finais de semana e tal, até que aconteceu o que aconteceu. Sim, uma pena o Mário não estar aqui, né, para poder conferir a finalização, né, desse trabalho, mas muito importante, né, de suma importância, na verdade, né, ter tido acesso a esse material do Daniel, né, do Daniel Leite, o cineasta, que disponibilizou, né, esses trechos, né, da entrevista que ele fez com o Mário para a produção. Sim, logo mais a gente volta a conversar, porque a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento e da Secretaria de Assistência Social, está realizando o cadastramento socioeconômico dos proprietários de lotes do bairro Chácaras Guararema, que se localiza na região oeste. O objetivo da pesquisa é coletar informações dos moradores para compor estudo socioeconômico do local em atendimento à medida liminar concedida na ação judicial que embargou o loteamento. A pesquisa ficará disponível no site da Prefeitura de Jacareí entre os dias 1º e 30 de julho. Na reta final, entre os dias 27 e 30 de julho, haverá ainda uma pesquisa direta no bairro por meio dos servidores da Secretaria de Assistência Social, buscando aqueles que ainda não responderam ao questionário. O formulário está disponível no site da Prefeitura de Jacareí, que é o jacareí.sp.gov.br. Seu Iberê, que possui mais de 20 mil fotos catalogadas em seus álbuns. Boa parte delas relembram as festividades da saudosa Fapija, além de registrar artistas que passaram por nossa cidade ao longo dos anos. Dizem que fotos eternizam segundos. Sendo assim, seu Iberê eternizou milhares de momentos. O aposentado coleciona mais de 20 mil fotos que tirou no passar das décadas. Muita gente pensava que eu era profissional, né? Mas eu nunca usei isso como profissão, sempre foi como um hobby mesmo, entendeu? Então eu ia num desfile aí, gastava 2, 3 filmes daqueles de rolinho, né? Só porque eu gostava mesmo, pegava todos os detalhes, né? Então tirava foto, a hora que vinha aqueles carros antigos, eu tenho até da minha terra lá de Lençóis Paulista, desfile de Fusca, aniversário da cidade aqui de Jacareí, eu ia em todos os desfiles de 7 de setembro e tirava foto dos políticos e conversava com o pessoal mais famoso que dava uma chance, né? E eu fazia assim com os artistas também, eu não ligava para autógrafo, mas ligava de chegar perto e trocar uma ideia, né? E não foram poucos os famosos que seu Iberê fotografou aqui na cidade. A grande maioria, artistas da música brasileira. Então, eu me lembro de cada conversa que eu tive com um artista, por exemplo, ao seu Valença, cheguei nele, comecei a cantar uma música dele, ele falou: rapaz, eu tô vendo que você é meu amigo dos discos. Porque em vez de cantar uma música conhecida dele, por exemplo, Morena Tropicana, eu quero o teu sabor, aí eu cantava uma outra do fundo do disco ali que não apareceu, que não fez sucesso. Tipo assim, Dona Maria, cuidado na saia, no balanço da canoa, o vento pode levantar. Então essa aí não tocou muito, mas eu sabia cantar inteira. Então eu cantava um pedacinho pro cara, com o Belchior, aconteceu isso com o Zé Ramalho. Outros importantes registros do seu Iberê são as fotos da saudosa Fapija, feira que era realizada na escola agrícola e atraía pessoas de toda a região. Eu nunca fui numa Fapija sem máquina fotográfica, né? Então eu já chegava, nas primeiras barraquinhas já ia tirando foto, e aí vinha aquele pavilhão que tinha animais de pequeno porte, daí vinha os grande porte, né? E durante o dia curtia mais essas partes aí, tomava um lanche lá, às vezes ia com
com a criançada pequena toda, aquela esposa, né? Vinícius é filho do seu Iberê e também se recorda dessa época, quando acompanhava o pai nas idas à Fapija. Eu ia lá, acompanhava, então a gente assistiu de tudo, sertanejo, pop. Eu me lembro dos shows assim, lotados, assim, Rio Negro Solimões, Leonardo, shows assim totalmente lotados. E era algo que era marcante, né, para a cidade. Pessoas, às vezes, de outra cidade, quando a gente encontrava, Jacareí, lá tem uma feira, tal, né? E aí a gente explicava, feira agropecuária. Então foi bem marcante essa época da Fapija, né? Era um marco assim mesmo para a cidade, na época da escola, todo mundo comentava. Então era algo assim bem impactante para a cultura da cidade, né? Hoje, com uma grande coleção de fotos pertencente à família, ele agradece o empenho do pai em ter registrado tantos momentos para a posteridade. Tudo registrado, os nossos parentes que já faleceram, né? Aparecem muito nas fotos e a gente lembra de maneira mais vívida, né? Porque a foto ajuda a relembrar das pessoas e dos fatos. Então, para a gente é muito gratificante ter esse legado aí que ele construiu, né? É isso aí. E o restaurante popular Bom Prato inicia as atividades em Jacareí no dia de hoje. O espaço fica localizado na região central, na rua Bernardino de Campos, número 300, e irá funcionar de segunda a sexta-feira, exceto em feriados, com capacidade para servir até 1.500 refeições por dia. O local é aberto ao público, com atendimento preferencial aos idosos. O Bom Prato de Jacareí irá servir até 300 cafés da manhã diariamente, a partir das 7 horas da manhã. Pelo valor de 50 centavos, a refeição tem uma média de 400 calorias. Já a partir das 10h30, serão servidos até 1.200 almoços por R$1. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa, que é geralmente uma fruta da época. A TV Câmara esteve no local para cobrir a inauguração e em breve você confere aqui a reportagem completa da inauguração. E agora a gente volta a falar com a jornalista Cibele Sugano. Já caminhando para o final da nossa conversa, queria te perguntar qual que seria o legado deixado por toda essa situação, tanto pelo Franz quanto pela rebelião. Você que participou, né, dessa junção de tantas informações, desse período de estudos que você e a equipe toda fez, o que fica de balanço, né? Principalmente para vocês que estão tão envolvidos, né, com relação a essa situação que marcou a nossa cidade? Nossa, eu acho que tem tanta coisa que fica, João, mas uma das coisas certamente é o crescimento boom que a APAC, sobre a APAC, o que é a APAC, né, que é um sistema prisional diferenciado, que todo mundo achava que ia morrer com a morte do Franz de Castro, mas ela estourou, né, ela frutificou, digamos assim, com a morte dele e alcançou vários estados do Brasil, principalmente o estado de Minas Gerais, e está presente em vários países do mundo. Pessoas da Alemanha, do Japão, Estados Unidos, Portugal, vêm até o Brasil conhecer esse sistema prisional, que é a APAC, para levar para o país deles, porque o índice de recuperação é de mais de 90%. Esse é um dos legados. O outro legado, eu acho que é a gente pensar em cumprimento de palavra, né? Se o Franz foi dado como garantia de que nada ia acontecer, com quem levasse o Franz como refém, a palavra a gente sempre tem que manter, né? Você dá uma palavra, mantenha a sua palavra. E não foi isso que aconteceu na história da rebelião. Eu queria ler, João, claro, se você me desse permissão, o que o Carlos Nascimento, que é o ex-apresentador do SBT, ele mandou para a gente, me mandou ontem à noite, e eu queria ler para você que está aí em casa, para te chamar também, aproveitando e já te deixar com mais vontade de assistir o nosso documentário. O Carlos Nascimento escreveu assim: ele não vai estar presente na estreia do documentário e ele escreveu: eu agradeço o convite, mas por razões profissionais não poderei comparecer a Jacareí neste evento. Espero que o vídeo se torne um grito contra a violência, seja de quem for e de onde vier. Franz de Castro é um símbolo da paz, da doação, da bondade e do respeito à vida. Exatamente os males que mais padece o Brasil nos dias de hoje. Estamos mergulhados de todos os lados num ambiente de ódio, vingança, ignorância, irresponsabilidade, corrupção e de desrespeito às leis e ao semelhante, para não dizer de apologia ao crime.
dentro da sua simplicidade e pureza. Era isto que Franz de Castro combatia. E é contra isto que devemos lutar se quisermos deixar um Brasil de verdade aos nossos filhos e netos. Essa é a mensagem do Carlos Nascimento e eu acho que isso que fica de legado. Uma mensagem, né, todo esse trabalho de documentário, que isso sirva de mensagem contra a apologia ao crime, contra esse dizer, entregar a sua palavra e não cumprir, contra todas essas violências, desde violência verbal até violência física que estamos vivendo hoje, que isso sirva, que esse seja o nosso grande legado com esse documentário, João. Sim, até pelas palavras do Carlos, né, eu acho que ele retratou bem o legado que o Franz deixou, né? Para a gente fechar, então, gostaria que você convidasse, né, quem está nos assistindo para poder comparecer no sábado, a partir das 19 horas, na Sala Mário Lago, para conferir a produção, essa grande produção da equipe da TV Câmara, que eu já deixo meus cumprimentos, que vocês são profissionais que eu convivo diariamente, que eu tenho um enorme respeito e admiração, e fico feliz de ter acompanhado, de ter visto o empenho de vocês em retratar, né, um momento triste, mas que acabou se tornando importante para a nossa cidade. Pois é, como o João já falou aqui, ele já falou tudo, nem preciso falar mais nada, mas para você que quer entender um pouco mais sobre a pessoa do Franz de Castro, quer entender um pouco mais sobre o que é a APAC, ou então quiser até mesmo entender o que foi a rebelião de Jacareí, que foi um marco aqui na nossa cidade, venha para a Sala Mário Lago nesse sábado, 19 horas, entrada gratuita. Chega um pouquinho mais cedo ali, garanta o seu lugar, convide as pessoas que você quiser, porque se não ficar, se de repente você não se interessar por nada disso, pelo menos que isso fique de conhecimento por esse fato marcante que aconteceu em Jacareí. Mas, acima de tudo, eu espero que a morte do Franz de Castro, João, não tenha sido em vão e que a gente realmente consiga deixar esse legado de luta contra a violência que acabou acontecendo aqui em Jacareí através dessa história infeliz. Então, não se esqueça, sábado, 19 horas, na Sala Mário Lago. Estão todos convidados e se você não puder estar presente, daqui a pouco a gente também vai exibir aqui na TV Câmara e nas nossas redes sociais. É isso aí. Si, prazer ter contado com a sua presença. Volte sempre. Volta também como apresentadora. Volta amanhã já. Então tá certo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, João. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia Jacareí e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.